Bom dia, né, para todos novamente. Nós vamos falar aqui, né, eu vou falar aqui das semanas um e 2, né, do PET 3 de História. Conforme, né, vocês certamente já estão acostumados, né, se vocês quiserem falar, como tem pouca gente, vocês podem até me interromper mesmo diretamente, né, só não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo, senão a gente não consegue ouvir. Ou então, se vocês quiserem, vocês podem clicar aí na mãozinha, né, para que eu veja o que vocês querem falar. Seguinte, na semana um do PET 3 de História, né, o conteúdo proposto, né, é discutir como que foi a libertação, né, de que maneira o fim da escravidão afetou especificamente a população negra, né, os ex-escravizados. E depois, né, na semana 2 vai falar especificamente da Primeira Grande Guerra Mundial. Seguinte, vocês já observaram, né, que o PET ele é um pouco difícil, né, porque ele fica de certa forma preso no conteúdo, ele não avança, né? A gente está falando, no PET anterior, a gente falou o tempo todo do segundo reinado, né? O PET não avançou para a Primeira República, não foi efetivamente uma sequência cronológica, histórica mais pedagógica, né, mais inteligível, né? Ele fica remoendo algumas coisas. Vocês observaram isso? Que vocês observaram disso? Dá pra perceber mesmo que mantém só no período regencial, segundo reinado, na época ainda que. Entra na República ainda, nesse patch ou não? Aí entrou, acho que não sei se foi uma das semanas do PET anterior, falou um pouquinho, mas ele não deu sequência. É, e esse? Então, Esse entra ou não? então não dá para. Acaba que não fecha o conteúdo direito, então fica meio difícil. Inclusive, eu não sei, acho que foi a Érica que tinha me pedido material do Enem. Eu vou colocar, provavelmente essa semana, né, que eu estava separando material, eu vou colocar da República, né, do início da República até os dias atuais, vídeos, né, links de aulas que são interessantes, né, que são professores que já fizeram, né, são videoaulas, né, de professores confiáveis, né, que eu vou colocar a sequência cronológica que dá para vocês acompanharem melhor. Aí, isso no Google Sala de Aula, né, porque, conforme vocês sabem, é ele que a gente tem que utilizar. Então, dando sequência aí, dessa primeira semana eu vou falar muito pouco. Eu vou falar assim, brevemente, falar alguns pontos importantes, e depois eu já vou para a segunda semana, que aí eu vou falar especificamente da Primeira Grande Guerra Mundial. Seguinte, 1888 acaba, né, a escravidão no Brasil, né, a 13 de maio de 1888, e fica uma incógnita. Como que o país vai lidar com a situação da mão de obra? O Brasil fez a opção de substituir a mão de obra escravizada, né, dos africanos que estavam na condição de escravo, pela mão de obra livre assalariada, dando ênfase, né, especificamente para os imigrantes. Quem que são os imigrantes? Né? São os italianos, espanhóis, japoneses, os imigrantes alemães, né? Uma série de nações, especialmente as nações brancas europeias, eles vieram para cá, para o Brasil, para compor essa mão de obra nas lavouras de café, especialmente em São Paulo, Minas Gerais, e no sul do Brasil. Só que esses imigrantes também eles foram, de certa forma, enganados, porque vendia-se a ideia de que esse imigrante conseguiria fazer a América. Engraçado, né? Que hoje, né, a gente tem a ideia, né, de que fazer a América é ir para os Estados Unidos, por exemplo. No início do século, não. No início do século, os europeus é que vieram para o continente americano, especialmente os Estados Unidos, mas também o Brasil, aqui a região da América do Sul, eles vieram com esse sonho de que viriam para cá conseguir riqueza, de que eles viriam para cá que através dos trabalhos eles conseguiriam enriquecer. Só que não foi bem assim, porque a situação da qual eles foram submetidos, ela era análoga à escravidão. Isto é, as condições eram muito precárias, trabalho, né, uma carga horária muito extensa. Além disso, a forma como o patrão, né, o grande fazendeiro, tratava esse imigrante era totalmente como escravo. Então, eles, de certa forma, foram enganados. E por que o Brasil fez essa opção?
os escravizados e os libertos, eles sempre trabalhavam nas lavouras de café. Entretanto, o Brasil ele tinha uma questão que era perceber a população negra como um problema. Existia a chamada, né, teoria do branqueamento. Pode falar, Igor. A vinda de italianos para o Brasil tem uma coisa a ver relacionada com a unificação italiana? Não entendi, fala de novo. A vinda de italianos para o Brasil é relacionada com a unificação italiana? Então, a unificação da Itália, lá no final do século XIX, ela, de certa forma, ela ajuda a consolidar a Itália como um país, como uma nação. Nós estamos falando aqui no finalzinho do século XIX. A Itália, a Itália e toda a Europa tinha um contingente populacional muito, muito grande. O que é isso? Tinha uma série de pessoas que não tinham acesso ao trabalho. O capitalismo na Itália não foi tão desenvolvido como na Inglaterra, por exemplo. Então, na Itália, em Portugal, na Espanha, nos países periféricos, né, de certa forma, do sistema capitalista, tinham uma quantidade de pessoas muito grande que não tinham acesso ao trabalho. Está muito mais relacionado a isso do que especificamente a formação, a consolidação da Itália enquanto país, enquanto nação. É uma questão mais social, política e econômica da Europa, né, que tem um contingente de gente muito grande e que não tem acesso ao trabalho, e que essas pessoas elas vão perceber, identificar que aqui a América, né, é um lugar que possivelmente eles poderiam se dar bem, né, através do trabalho. Não está diretamente relacionado à questão da unificação, não. É mais uma questão política e econômica de um contingente de pessoas muito grande. Está, né? Tá mais relacionado a uma reorganização do sistema capitalista. Entendi. Então, continuando, então, esse contingente populacional que está, de certa forma, sobrando na Europa, ele passa a vir para a América, para toda a América, desde os Estados Unidos até aqui a América do Sul. Eles vieram para cá com esse objetivo de enriquecer, de que através do trabalho eles poderiam, né, se dar bem. Nesse início, né, no momento que eles vêm, eles não vão ter esse êxito, não. Por quê? Porque o latifundiário, né, o grande proprietário das terras, ele tratava ele como escravo, submetia ele a grandes jornadas de trabalho, enfim. Poucos imigrantes que tiveram um pouco mais de sucesso nesse início. Por quê? Porque para alguns imigrantes, o Estado brasileiro favoreceu eles. Favoreceu no sentido da terra. Diferentemente da população negra, por exemplo, que os ex-escravizados, os alforriados, não tiveram acesso à terra. Poucos, a maioria dos imigrantes também não, mas alguns poucos, especialmente no sul do Brasil, eles tiveram acesso à terra. Então, isso favoreceu um pouco essas pessoas, né, a ter melhores condições de vida. Então, é o seguinte, essa questão da imigração, ela está relacionada a uma perspectiva de branqueamento da população brasileira, de substituição da mão de obra, né, pela mão de obra, da mão de obra escravizada pelo trabalho livre assalariado. Só que, conforme eu falei com vocês, a grande maioria desses imigrantes, nesse iniciozinho do século, eles não vão ter sucesso. Ao longo do desenvolvimento do país, né, que eles vão conseguir um pouco mais de sucesso no mercado de trabalho. Por quê? Porque, infelizmente, né, como a gente vive num país racista desde então, se você é branco num país racista, infelizmente ou felizmente, você é favorecido mesmo que você seja contra o racismo. Então, ao longo do tempo, a população, os imigrantes, eles conseguiram, ao longo da República, que eu estou falando aí, a partir de 1900 dos anos 1900, né, até os dias de hoje, em função dessa questão racial, eles acabaram conseguindo ter melhores condições de trabalho, de renda e de sucesso, de mobilidade social, comparando com a população negra. Mas, nesse momento inicial, eles estão sendo tratados da mesma forma como os escravizados. Uma carga horária de trabalho muito grande, condições de trabalho no campo precárias, e nas cidades também eles vão exercer um papel fundamental, porque
no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, as cidades, né, que estavam crescendo, né, passando a ter indústrias, empregou uma grande parte desses imigrantes. Então, os imigrantes estavam indo para o campo, para as lavouras de café, e também eles compuseram, né, a massa de trabalhadores urbanos brasileiros. Inclusive, né, foram eles, especialmente os italianos, eles que trouxeram, de certa forma, algumas das ideias anarquistas foram os imigrantes italianos que trouxeram, porque lá eles já tinham passado por um processo assim de algumas conquistas trabalhistas, e aqui eles estavam numa situação análoga à escravidão. Com relação a essa primeira semana, eu não vou explicar, delongar muito, porque, de certa forma, inclusive, nas explicações anteriores, eu já vinha falando disso, né, dessa questão da substituição da mão de obra escrava, né, pela mão de obra livre, assalariada. Tem a questão dos imigrantes, os imigrantes, especialmente da Alemanha, da Itália, espanhóis, portugueses, japoneses. Esses imigrantes vieram para cá compor a mão de obra brasileira, a mão de obra salariada, só que eles, de certa forma, foram enganados, porque eles vieram para cá na expectativa de que teriam acesso a um trabalho digno e que isso possibilitaria a eles, né, um crescimento econômico, né, que eles poderiam mudar a sua situação social, a sua mobilidade social, só que isso não ocorreu, porque eles estavam numa situação análoga à escravidão, tanto no campo como na área urbana. Eles começam, inclusive, a compor os movimentos de organização trabalhista, né, o movimento anarquista, de certa forma, né, teve influência bastante significativa dos italianos. Eles começam a se organizar para lutar por direitos. Nesse momento, iníciozinho do século, o Brasil está passando por uma mudança significativa. Era um país predominantemente rural, permaneceu sendo predominantemente rural, só que ele começou a se industrializar, ainda que de maneira tímida, ainda que a passos lentos, ele começa a se industrializar, e com a industrialização surge, né, a figura do trabalhador, a figura do proletário, e ele também começa a se organizar, porque nas cidades também ele está submetido a carga horária de trabalho extensa, não tem nenhum direito. Enfim, ser trabalhador naquele contexto era muito perverso, né? Hoje, né, a gente já, graças, né, a essas lutas trabalhistas, esses direitos trabalhistas foram conquistados, a gente tem uma situação melhor, mas naquele contexto era muito ruim. Com relação a especificamente a essa semana, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer que eu fale mais especificamente de algum ponto? Porque, conforme eu falei com vocês, eu vou dar mais ênfase à semana 2, né, que é a Primeira Grande Guerra Mundial, porque esse conteúdo, né, de fim fim da escravidão, inclusive eu já tinha tratado ele nos vídeos do PET 2. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo, né? As questões aí, né, tem uma questão do Enem e duas questões referentes a um próprio texto que tem aí no PET. Então, muito tranquilo também. Falando em questões, né, já coloquei hoje, já está postado lá as atividades da semana 1. E ainda hoje, né, ao longo do dia, eu vou colocar a semana 2 também. Então, vocês terão aí já para fazer as atividades da semana 1 e 2 do PET 3. Eu coloquei o prazo, né, de até dia 31 de agosto. Então, espero que vocês façam. Depois que passa o prazo, dá para fazer também. Só que o Google Classroom, ele avisa para a gente, entrega atrasado. Então, assim, não tem problema vocês entregarem atrasado, pode, mesmo que seja depois, entregue. Só que eu sei que se vocês entregaram no prazo ou não. Tranquilo? Com relação a essa semana, é só isso que eu tenho para falar. A não sei que vocês queiram apresentar alguma coisa que acho que precisa de mais explicação.
Aí eu vou passar para a semana 2, como posso falar? Nesse contexto da semana 1 e 2, eu acho que é mais importante, né, melhor dar prioridade para a semana 2 do que da semana 1. Tranquilo? Vocês estão vendo aí a minha apresentação agora? Tá dando para ver. Tá dando para ver, né? Seguinte, antes de falar especificamente, né, da Primeira Grande Guerra, né, a gente tem um contexto que, de certa forma, remete ao que eu estava falando, né, na semana 1. A gente tem um contexto de reconfiguração do sistema capitalista. Final do século XIX, né, 1880 especificamente, na década de 1800, a década de 70 do século XIX, o sistema capitalista ele passa por uma crise. Ele era chamado livre concorrencial. O que é isso? De fato, naquele momento do sistema capitalista, existia concorrência. E essa concorrência exagerada, essa concorrência que favorecia, de certa forma, a diminuição do preço, né? Ele era bom para o consumidor, da mesma forma como até hoje, né? Muito bom para o consumidor quando tem muita concorrência, porque o preço tende a cair. Mas se ele cai num nível tão baixo, mas tão baixo, que o preço praticado no mercado é inferior aos custos da produção, isso vai fazer com que algumas empresas comecem a falir. Todo mundo entende isso? Essa questão de Sim. preços? Quem não entendeu especificamente isso, pode, eu falo de outra forma. É o Adam Smith, Porque né? Oferta e procura. Isso é a chamada lei da oferta e procura. Na medida em que a gente tem uma concorrência muito grande de empresas A, B, C, D, E, essas empresas começam a competir entre si, a tendência é o preço diminuir. Mas a gente está falando lá no final, né, do século XIX, quando o sistema capitalista ele era livre concorrencial. Isto é, de fato, efetivamente existia disputa, existia concorrência. Hoje a gente sabe que essa concorrência ela não é tão identificável assim, porque hoje o sistema capitalista ele já se reconfigurou. Ele se reconfigura, na verdade, nesse momento. Final do século XIX, início do século XX, ele começa a se reconfigurar. Essa concorrência faz com que várias empresas comecem a falir, e essas empresas que sobreviveram passam a comprar as empresas que faliram. As empresas que sobrevivem, elas começam a controlar uma parte significativa do mercado. Elas começam a criar os chamados oligopólios, que vão ser o quê? Empresas que vão controlar desde a produção, ou uma grande parte da produção, até as vendas, né? Desde a extração, a produção lá de batata, desde a extração da batata, da produção da batata, até a venda dela para o consumidor final. Essa reconfiguração do sistema capitalista faz com que ele seja imperialista. Isto é, ele forma grandes empresas e essas grandes empresas, aliadas ao Estado, eles começam a querer produtos de outros países, matérias-primas de outros países. Nesse momento, as principais matérias-primas, as principais riquezas que estavam em disputa, né, eram no continente africano e asiático. Então, os países centrais do sistema capitalista, que Inglaterra, Alemanha conseguiu um desenvolvimento bastante expressivo depois da Inglaterra, França também, Itália menos, mas aí a gente já tem Japão, a gente já tem os Estados Unidos, que são, nesse início do século XX, são países centrais do sistema capitalista, são países que estão, de certa forma, dominando o mercado
mercado consumidor, né? Eles detêm as maiores empresas, eles estão vendendo para todo o mundo naquele início do século. Só que as riquezas elas estão sendo extraídas da África, principalmente. As riquezas, tanto riquezas naturais, como também as riquezas humanas, porque a escravidão, nesse contexto, a escravidão não, o colonialismo, melhor dizendo, né, ele ainda existe. Os países europeus, eles estão explorando a mão de obra africana também. Além de roubar as riquezas, eles também estão explorando a mão de obra africana. Então, esses países, eles começam a disputar, eles começam a ter disputa entre si. Porque é o seguinte, se tem uma riqueza, se tem, vamos supor, uma barra de ouro aqui, entre nós aqui, o que nós faríamos? Nós dividiríamos esse ouro ou nós disputaríamos para ver quem que ficaria com esse ouro só para si? Eu ia Disputa, né? dividir. Fala de novo, Karen, que eu não entendi o que você falou. Bom, eu ia tentar dividir, porque aí eu ia ter uma probabilidade maior de ter um pedaço do ouro, porque eu não sou boa em disputa. Entendi. O que você falou, Igor? Não, beleza. Dividir é mais vantajoso, mas naquela época ocorreu disputa, que cada um queria ser mais poderoso que o outro. Nesse contexto, sabe? Entendi. Olha só, Karen, você falou de dividir. Mas vamos supor que eu entenda, não, eu sou mais velho, eu sou mais forte do que todos aqui, são adolescentes, eu vou pegar o ouro só para mim e levar para mim, vou ficar rico, milionário e, desculpa a expressão, mas estou nem aí para os outros. De certa forma, assim que os países pensaram. Os países pensaram, eu tenho um poder militar muito maior do que os outros países. Nós estamos disputando a mesma coisa. Para que eu vou dividir? Eu vou pegar só para mim. E essa riqueza que estava sendo disputada eram as riquezas naturais, minerais, né, do continente africano e do continente asiático. Eles, de certa forma, eles tentaram dividir. Em 1850, na década de 50, né, do século XIX, eles fizeram o chamado Congresso de Berlim. O Congresso de Berlim, de certa forma, foi uma tentativa dos países europeus dividirem as riquezas do continente africano para eles. Eles tentaram dividir. Só que em alguns momentos, alguns territórios, eles encontravam riquezas que estavam de certa forma, na fronteira dessa divisão. Então, acabou tendo disputas. Eles tentaram dividir, mas mesmo assim, eles entraram em conflito em função dessas disputas. E essas questões, elas vão, de certa forma, contribuir para a Primeira Grande Guerra Mundial. No início do século XX, o mundo vivia a chamada La Belle Époque. Deixa eu passar aqui, ó. O mundo europeu, né, o mundo ocidental, vivia a chamada La Belle Époque, a Bela Época. Porque é o seguinte, eles pensavam que o progresso, o desenvolvimento científico, o progresso econômico, ele não teria fim. Eles pensavam que a sociedade ia alcançar um nível de desenvolvimento econômico inimaginável. Eles achavam isso. Só que a Primeira Grande Guerra Mundial de certa forma, bota fim a essa perspectiva, a essa ideia de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ser lindo, de que nós vamos progredir o tempo todo. Vocês acham que é possível a humanidade progredir economicamente o tempo todo? Sem parar? Não. Não. Não, né? Mas naquele iniciozinho do século XX, os europeus, eles achavam que sim. Por que eles achavam que sim? Imagina só, vocês terem acesso a trem, terem acesso a carro, terem acesso a várias coisas, a várias criações que nunca existiram. Vocês começam a pensar, nossa, esse desenvolvimento tecnológico não vai ter fim, a gente vai cada vez mais ter um progresso, condições melhores de vida. E era isso, né, que os europeus pensavam. Só que essa Primeira Grande Guerra Mundial vai acabar com esse otimismo exagerado. Então, a gente tem aí como causas, como
fatores que contribuíram para a Primeira Grande Guerra Mundial. As questões do imperialismo, que eu falei antes, o chamado revanchismo francês. O que é esse revanchismo francês? A França tinha lutado guerreado, melhor dizendo, né, com a Alemanha, né, com a Prússia. A Prússia é que vai dar origem à Alemanha. E a França tinha perdido um território, o território da chamada Alsácia-Lorena. Então, os franceses estavam com raivinha, de certa forma, né, contra os alemães. Então, tinham o chamado revanchismo francês. Além disso, em função das disputas imperialistas, o que os países fizeram? Olha, vamos supor, eu sou um país, todos nós aqui somos um país. Eu sou fraco. Aí eu sei que a Érica é um país muito potente, um país que tem força militar, um país que consegue se defender. O que eu vou fazer? Me alio com ela, porque caso eu entre em guerra, ela vai me ajudar. Os países europeus, eles fizeram isso. Eles começaram a chamada política de alianças. Eles começaram a fazer vários acordos entre si para caso ocorresse alguma disputa, alguma guerra, eles disputassem, eles participassem em bloco. E foi isso que aconteceu. Vai ser formado, né, 2 grandes blocos, né, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Seguinte, esses blocos, de certa forma, nesse contexto também, a gente está vivendo a chamada paz armada. Alguém aqui tem arma? Não liberaram. Seguinte, em geral, né, as pessoas compram armas, né, com um objetivo. Geralmente é se defender ou então atacar. E naquele contexto, né, no iníciozinho do século passado, a Europa vivia a chamada paz armada. Não existia conflito ainda, mas a quantidade de armamentos que todos os países estavam produzindo era muito significativa. Então, os países, de certa forma, eles estavam já se preparando para a guerra. Além da questão do imperialismo, além do revanchismo francês, além dessa política de alianças, além da chamada paz armada, a gente tem também o chamado nacionalismo. O que é o nacionalismo nesse contexto aqui? É a tentativa de alguns países de formarem, né, países e nações fora dos seus territórios. O que é isso? Vamos supor o Brasil. O Brasil é um país de língua portuguesa, de língua portuguesa, né? A cultura portuguesa faz parte, né, da cultura brasileira. Mas vamos supor que o Brasil queira unir todos os países de língua portuguesa atualmente. Aí o Brasil teria que ocupar Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Angola, que são países que não fazem parte das fronteiras do nosso país. É isso que o nacionalismo provocou no início do século. Formou-se o chamado pan-eslavismo, né, que era defendido pela Rússia, né, que tinha como objetivo, né, apoiar movimentos nacionalistas das pessoas, né, dos grupos étnicos que eram chamados eslavos. Então, a Rússia fomentou, né, o pan-eslavismo e queria formar também o chamado pan-germanismo. Tinha também, né, o chamado pan-germanismo, né, que era, no caso da Alemanha, que queria formar um país com todos os países de origem eslava. Ou seja, deu merda. Por que deu merda? Porque você tem um determinado grupo, um determinado país que quer unir todos os outros povos que têm uma origem cultural comum. Só que esses povos que têm uma origem cultural comum, eles não faziam parte do território desses países. Então, esse nacionalismo exagerado acabou, né, provocando... foi, né, um dos elementos que provocou a Primeira Grande Guerra. Com relação aos fatores, né, as causas, está claro para vocês a questão do imperialismo, as disputas entre as potências
europeias, a questão do nacionalismo, né, que eu acabei de falar, a questão da chamada paz armada, né, que era foi uma preparação, né, para a guerra. Tudo isso são fatores que fizeram com que a Europa entrasse na Primeira Grande Guerra em 1914. O que foi o chamado estopim? O que vai dar, vai ser um motivo final da Primeira Grande Guerra? Foi o assassinato do Francisco Ferdinando, que era o rei, né, da Sérvia, e ele foi assassinado por um grupo, né, um grupo terrorista, entre aspas, ligado aos opositores, né, dos sérvios. Então, um motivo que, teoricamente, né, seria bobo, tomou proporções, né, ganhou proporções muito maiores em função da política de alianças, em função de todos esses contextos que já estavam preparados para a Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra, né, ela vai de 1914 e ela termina só em 1918. E ela a gente pode definir, em geral, a gente define ela em 3 fases. A primeira fase, né, ela foi caracterizada, né, pela movimentação das tropas. As tropas, elas se deslocam, né, para onde elas para os campos de batalha, né, para onde elas queriam ir, para onde foram realizadas as batalhas. De 1914 até 1915 é a chamada primeira fase, né, a guerra de trincheiras. Todo mundo sabe o que é uma trincheira? Trincheira, né, eu não coloquei imagem aqui, mas trincheira é o quê? Literalmente um buraco, né, que os soldados fizeram para se proteger. Eles fizeram tipo um buraco, geralmente eram quase uns 2 metros, 1 metro e pouco, para se proteger e ao mesmo tempo conseguir atirar, né, brigar com o inimigo, se protegendo. Ao mesmo tempo que eles estavam utilizando a trincheira para fazer lançamentos contra as forças inimigas, eles também se protegiam nas trincheiras. Essa primeira fase então, vai ser marcada pela movimentação das tropas e ela é chamada, né, de guerra de trincheiras em função dessa estagnação. A batalha ela fica estagnada. Os exércitos eles se deslocam e na segunda fase, melhor dizendo, né, que é a fase da estagnação, eles chegaram aos campos de batalha e ficaram parados nas trincheiras. Essa segunda fase, né, que é, de fato, a estagnação, é quando, depois dessa movimentação inicial da primeira fase, eles estão estagnados, eles estão parados nas trincheiras. E essa trincheira, gente, não era algo muito agradável, não. Imagina você num buraco, uma vala, com corpos dos seus colegas mortos, com ratos passando pelo espaço. Além disso, você tá com fome. Você acha que era legal uma situação dessa, Amanda? Tá lá num buraco, com corpo, com rato, com barata, passando fome. Como você acha que seria estar numa situação dessa? Amanda, me ouve? Luana. Oi? Tô falando aqui das trincheiras, né? De como seria terrível estar numa trincheira, né? O que você acha disso, né? De estar numa vala, num buraco, com corpos, com ratos, com baratas e passando fome ainda. Horrível. Horrível, né? Exatamente essa situação que os soldados, né, estavam submetidos. Fome, de certa forma, corpos lá em putrefação, ratos, barata, numa situação nem um pouco desagradável, nem um pouco agradável, né? E essa segunda fase, então, ela é marcada pela estagnação. Os soldados, eles ficaram durante muito tempo nessas trincheiras,
Só que tem dois acontecimentos que vão modificar os rumos da Primeira Grande Guerra Mundial, que vai ser a saída da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, da Rússia, e a entrada dos Estados Unidos em 1917. Esses dois fatores favoreceram o final da guerra. A terceira fase, já em 1917, 1918, com a entrada dos Estados Unidos e com a saída da Rússia, modificou esse cenário de estagnação. A terceira e última fase voltou a ser de movimento, porque a partir do momento em que dois novos países, aliás, um novo país entrou na guerra, né, novos exércitos foram utilizados. Então, favoreceu a Tríplice Entente. Por quê? Porque se você tem uma determinada quantidade de exército e você tem um incremento, né, você recebe mais pessoas no seu exército, obviamente, se o seu inimigo, né, seu exército inimigo não aumentar também a quantidade de pessoas, vai favorecer o exército que aumentou. Foi isso que aumentou, isso que ocorreu, né? O exército da Tríplice Entente aumentou de maneira significativa. Isso favoreceu que eles, né, ganhassem a guerra. Além disso, né, especificamente na Alemanha, né, que era a principal potência, né, da Tríplice Aliança, ocorreu uma rebelião, uma guerra, né, uma greve geral contra o governo e que vai acabar fazendo com que o Kaiser II, né, abdique, né, deixe o trono e vai ser assinado, né, o armistício. O que é armistício? Né? O Tratado de Paz. E aí vai ter início o Segundo Reich na Alemanha, né, que é a chamada República de Weimar. Então, vocês têm que entender, com relação à Primeira Grande Guerra Mundial, aquele contexto que eu falei com vocês das causas, né, dos motivos, e que ela é dividida em 3 fases. A primeira fase, marcada pela movimentação das tropas. As tropas estão se movimentando para onde ocorrerão as batalhas. A segunda fase, marcada pela estagnação, pela chamada Guerra de Trincheiras, isto é, os exércitos, né, as batalhas, elas ficam estagnadas, elas ficam paradas nas trincheiras. Essa terceira fase, marcada por uma nova movimentação, por causa especificamente da entrada dos Estados Unidos e também da retirada das tropas da Rússia. Com relação às causas e essas 3 fases, todo mundo compreendeu? Sim. Sim, né? Professor. Professor, Hitler é o terceiro Reich, né? O terceiro Reich com Hitler. Seguinte, nesse finalzinho, é interessante a gente observar que a Alemanha, ela sai da guerra em função de questões internas. Questões internas dentro da própria Alemanha que fizeram com que ela saísse. Além disso, né, ela estava passando por dificuldades, né? Porque você está numa guerra estagnada, uma guerra na chamada guerra de trincheira, você precisa de ter muita logística, né, para estar em guerra, né, o tempo todo. Então, a Alemanha, ela acaba o Segundo Reich, né, o Kaiser, né? Cadê o nome dele aqui? O Kaiser Guilherme II, né? Ele abdica do trono e vai ser assinado o armistício. Uma das coisas importantes que a gente tem que entender da Primeira Grande Guerra Mundial é exatamente os acordos de paz. Porque esse acordo de paz que foi feito, ele traz consequências negativas, né, para a paz mundial naquele contexto. Seguinte, a Tríplice Entente, melhor dizendo, né, ganhou, saiu vitoriosa, né, da guerra. Ou seja, Inglaterra, Alemanha, a Itália, que virou folha, né? A Itália era da Tríplice Entente, depois foi para a Tríplice Aliança, aliás, a Itália era da Tríplice Entente, depois foi para a Tríplice Aliança. Inglaterra e França, né, fizeram, de certa forma, promessa para os italianos de que se eles virassem folha, né, se eles trocassem de lado, eles teriam mais benefícios, e a Itália fez isso.
Então, quem são os países, né, que, de certa forma, saem vitoriosos da Primeira Grande Guerra Mundial? Inglaterra, França, Itália e Estados Unidos. Então, a forma como se deu o fim da Primeira Grande Guerra Mundial é importante a gente entender porque trouxe consequências significativas para aquele contexto. Os Estados Unidos, né, o presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, ele propôs um acordo de paz que ele chamava, né, os 14 pontos de Wilson. Nesses 14 pontos de Wilson, né, que seria o acordo, né, do fim da guerra, a paz seria proclamada e seria uma guerra sem vencedores nem perdedores. Era isso que foi proposto pelo Wilson. Nesse acordo, né, nesse acordo de paz sem vencedores nem perdedores, não haveria anexações nem indenizações. O que são anexações? Desculpa. O que são anexações? Dois países, né, estão em disputa. Vamos supor que eu e o Igor, né, estejamos em disputa. Aí eu saio vitorioso da guerra. Anexação é o quê? Eu pegar uma parte do território do Igor e ficar para mim. Ou então ficar com um território, né, que estava em disputa. Se eu ganhei, o território que está em disputa é meu. Então, os 14 pontos de Wilson, né, o presidente dos Estados Unidos, ele propôs que não houvesse, que não tivesse esse tipo de situação, anexações. E ele também ele queria, né, que não tivesse indenizações. Isto é, quem ganhou a guerra não pode, né, cobrar dinheiro de quem perdeu. Vamos por nessa situação que eu acabei de falar, né? Eu e o Igor guerreamos, e se eu sair vitorioso, além de eu ficar com parte do território do Igor, eu também obrigo ele a me pagar R$ 5.000 por mês durante 3 anos. Isso que é indenização. O país que foi considerado perdedor pagar para o país vencedor uma determinada quantia de dinheiro. Porque, na visão naquele contexto, né, que a França e a Inglaterra principalmente definiram, né, quem é considerado perdedor da guerra é considerado também o causador da guerra. Então, se eu e o Igor guerreamos, eu sair vencendo, eu vou dizer, a guerra ocorreu porque o Igor provocou. E se ele provocou a guerra, ele tem que me pagar a indenização, porque eu tive prejuízos ao longo do período em que a gente esteve em guerra. O presidente dos Estados Unidos não queria isso. Ele queria o quê? Uma paz sem vencedores, sem perdedores, um acordo de paz, né? Sem anexações ou indenizações. Só que nada praticamente do que o presidente dos Estados Unidos propôs foi aceito pela Inglaterra e pela França. Eles fizeram um acordo que definiu que a Alemanha era culpada da guerra. A Alemanha perdeu territórios. Aquele território lá da Alsácia-Lorena, né, que era disputado entre França e Alemanha, passou a fazer parte da França. A Alemanha também pagou, pelo Tratado de Versalhes, né, tinha que pagar indenizações, né, tinha que pagar dinheiro para França e Inglaterra. Porque pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha foi considerada causadora da guerra. E se for a Alemanha que causou a guerra, ela tem que pagar uma indenização para os países vencedores. Então, a Conferência de Paz, ela não foi estabelecida, né, como foi proposto pelo presidente dos Estados Unidos. O acordo de paz que se estabeleceu foi feito segundo o que a Inglaterra e a França queriam. E eles queriam o quê? Eles queriam culpabilizar a Alemanha pela guerra, eles queriam anexar e anexaram territórios da Alemanha, e eles queriam que a Alemanha também pagasse indenizações, né, para os dois. Então, foi o Tratado de Versalhes, que foi um acordo, né, feito após a Primeira Grande Guerra Mundial. Esse Tratado de Versalhes, de certa forma, ele só ferrava com a Alemanha. Ele impunha à Alemanha indenizações muito pesadas, impunha à Alemanha um limite do seu exército. Um conjunto de fatores que foram estabelecidos
Tratado de Versalhes impôs à Alemanha sanções muito pesadas. E isso, inclusive, a gente vai ver ao longo desse PET, foi um dos motivos da Segunda Grande Guerra Mundial. Porque o Hitler, ele não vai aceitar cumprir esse acordo, ele não vai aceitar cumprir o Tratado de Versalhes. Enfim, é isso. Dúvidas? O que vocês querem perguntar? Entenderam, não entenderam? Deu para entender tranquilo. É daí que nasce o revanchismo alemão, né, professor? Exatamente. É a partir do fim da Primeira Grande Guerra Mundial, a partir do momento em que é imposto o Tratado de Versalhes, a Alemanha é obrigada a pagar indenizações, ela perde parte do seu território, vai criar um sentimento assim de raiva mesmo. Porque é o seguinte, a Alemanha foi considerada perdedora. Você perdeu a guerra. E além de você perder a guerra, você ter que pagar indenização para os países que são considerados ganhadores da guerra, é uma situação complicada. A Alemanha passa, depois da Primeira Grande Guerra Mundial, uma situação de miséria, de fome, de desemprego. A situação econômica do país fica muito ruim. E além da situação estar muito ruim, você o quê? Parte da renda que você tem que entregar para os países que foram considerados ganhadores da guerra pelo Tratado de Versalhes. Então é essa situação, nesse contexto, nessa situação que Hitler, né, vai conseguir captar, né, ganhar os corações e a mente, né, do povo alemão. As outras, aliás, além do Igor, é só o Igor que tem, né? De homem, as moças aí não querem perguntar nada, vocês ficaram quietinhas. Tá tranquilo. Tá tudo bem. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Que eu vou encerrar às 11, né? Porque às 11 vou estar com o 9º ano. Pra mim tá tranquilo. Gente, escrevam, por favor, no chat o nome de vocês e vocês já podem sair. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu já estou vendo aqui que a Kayla, a Flávia e a Lara já escreveram o nome. O restante que não escreveu o nome ainda, escreva e a gente já pode encerrar. Obrigado pela participação, né? Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer coisa, né? Vocês podem me perguntar no próprio aplicativo, né? Do Google Classroom, ou então no WhatsApp mesmo, né? Todos vocês sabem que os professores também, né, a gente responde também pelo WhatsApp. Um abraço para todos vocês, viu? Até mais. Tchau. Tchauzinho. Espero, né, que a Tchau, gente possa se professor. ver em breve. Tchauzinho. Professor, Sim. hoje eu tô fazendo um cursinho, né? Hoje eu começo a estudar o nazifascismo. Então vai conciliar, né, o conteúdo, né, que a gente vai Vai. ter isso também. Acabei de estudar a Revolução Russa e a crise de 1929. Revolução Russa, eu fiz já um vídeo sobre a Revolução Russa para você já. Você viu? Não, nem vi, nem cheguei a ver. Depois você dá uma olhada no Google Sala de Aula. Tem algumas coisas lá já. Eu achei até estranho. A Rússia sai da guerra e mesmo assim a Alemanha consegue perder. Sim, teve a ajuda dos Estados Unidos, mas a tropa da Alemanha estava em grande parte contendo a Rússia, velho. Sabe? Mas lutar em duas frentes de batalha, igual a Alemanha lutou, de certa forma, tanto na Primeira Guerra, né, como na Segunda, é muito difícil. Por mais que é muito difícil, olha para a gente você perceber o quanto que a Alemanha era potente militarmente, porque assim, ela aguentou durante muito tempo. Não.
Mas lutar em duas frentes é meio complicado também. E na Então, Segunda até Guerra mais, eu o vou. exército alemão é gigantesco, né? É, nossa, é muita gente. E além disso, né, além da quantidade de pessoas, tem também a disciplina alemã. Eles são totalmente disciplinados, né? Eles são muito, muito rígidos, né, com a disciplina. Então, isso tudo favoreceu os alemães. Mas mesmo assim, né, felizmente, né, as ideias deles não conseguiram vingar, porque eles perderam a guerra, porque se talvez eles tivessem ganhado, né, como que estaria organizado o mundo hoje, né? Ainda bem que a Rússia era fria, né? Nossa, É, meu Deus, os velho. comunistas russos conseguiram segurar os nazistas. Não, eu tava até vendo um vídeo do Castanhari que ele postou esses dias. Tem aquele ditado que se não faz história, né? Mas se os nazistas tivessem ganhado, nossa, meu Deus, não tem. Se ele passasse Muita da merda Rússia, teria acabou. ocorrido. Ô, Igor, eu vou desligar aqui que tenho que ir para o nono ano Tranquilo, agora. Um tranquilo. abraço, viu? Quero te ver aí em breve. Até mais. Tamo Tchau, junto, falou. Amanda. Falou.